Existe um câncer que está acabando com a vida das pessoas e a maioria só descobre quando está muito avançado. Mas o corpo avisa, dá sinais claros e muita gente ignora, achando que é só um mal-estar ou algo passageiro. Nesse vídeo você vai descobrir 12 sinais do câncer de intestino, como prevenir e salvar a sua vida antes que seja tarde demais. Quando a gente escuta a palavra câncer, já dá um aperto no coração, porque a gente costuma associar uma doença maligna, conhece várias pessoas que passaram por esse problema e mesmo com o tratamento não conseguiram se curar. Com o câncer de intestino é a mesma coisa, principalmente porque aconteceu recentemente o caso da cantora Preta Gil, que sofreu com câncer de intestino por vários anos, mesmo sendo tão nova, tendo 50 anos no momento que faleceu. O câncer de intestino é um dos mais perigosos se eles são detectados em estágios mais avançados, mas, por outro lado, é um dos mais preveníveis. Eu posso fazer algumas coisas no meu dia a dia, na minha vida, que eu posso impedir que esse câncer aconteça e até mesmo detectar, descobrir de uma forma precoce. Essa doença ela tem alguns fatores de riscos. Infelizmente, tem alguns que eu não posso mudar, como a minha idade, as pessoas que têm idade mais avançada, principalmente as maiores do que 50 anos, têm o maior risco de ter o câncer de intestino. Também tem aquelas que têm doenças intestinais, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, a polipose adenomatosa familiar. Também tem aquelas pessoas com histórico de câncer de intestino na família, as pessoas mais altas. Todas essas características são minhas, eu não posso modificar, mas isso quer dizer que eu preciso de um acompanhamento mais precoce, eu preciso detectar antes, por isso eu preciso ir a um especialista com idade menor do que o comum. Mas tem alguns hábitos errados do nosso dia a dia que podem favorecer o aparecimento do câncer de intestino. O primeiro deles é o consumo de álcool. Tem muita gente que tem aquela mania de tomar uma taça de vinho, uma dose de cachaça ou até mesmo uma latinha de cerveja dizendo que faz bem, que vai dormir melhor. Porém, o álcool ele se transforma em uma substância cancerígena dentro do seu corpo. Além disso, ele muda o DNA das células do seu intestino, ou seja, fazem elas ficarem alteradas, diminui também a absorção de alguns nutrientes onde acontece no intestino e altera toda a microbiota, as bactérias do bem que vivem ali no seu intestino que te ajudam. E mesmo uma pouca quantidade, que seja uma taça de vinho no seu dia a dia, pode favorecer essa doença na sua vida. Fumar é outro hábito errado que pode causar o câncer de intestino em você. Tem muita gente que pensa que o cigarro só faz mal para a parte do pulmão. Ah não, se a pessoa não tem câncer de pulmão não vai ter mais nada. Porém, infelizmente, as toxinas, os lixinhos do cigarro, eles podem atravessar a sua corrente sanguínea, passar por todo o seu corpo e ir até o intestino. Infelizmente, isso vai causar uma bagunça nas células desse local e causar uma inflamação crônica. E não para por aí, o cigarro ele está altamente ligado ao aparecimento dos pólipos intestinais, que são lesões precursoras do câncer de intestino. O que quer dizer isso, doutora? Ele com o tempo pode se tornar um câncer. Os fumantes eles têm um risco muito aumentado de ter um câncer coloretal, é o que a gente chama de câncer de intestino para vocês entenderem melhor, e pode facilmente morrer por ele, mesmo que tenha parado de fumar há algum tempo. Ou seja, se você pensa em fumar ou se fuma, chegou a hora de parar. Você deve estar aí se perguntando, ah, doutora, mas tem gente que nunca bebeu, nunca fumou e teve câncer. Por que eu tenho que parar de fazer isso? Olha, infelizmente o câncer é uma doença multifatorial, quer dizer que tem várias causas. Pode ser alimentação, infecção, prática ou não de exercício físico, fator ambiental e várias outras coisas. Beber e fumar são comprovadamente
causas de câncer, e não só de intestino, de mama, de esôfago, de pulmão, vários outros tipos de câncer. E se eu fizer isso, eu realmente estou colocando lenha na fogueira e esperando que o fogo não aumente. Outras coisas modificáveis que também podem causar o câncer de intestino é o sedentarismo, eu não me movimentar no meu dia a dia, não praticar nenhum tipo de atividade física, a obesidade, também tem em relação com a alimentação, a pessoa que come pouca fibra no seu dia a dia, que come muito alimento ultraprocessado, como salsicha, presunto, calabresa, também tem um risco aumentado. O câncer de intestino também está relacionado com o excesso de carne vermelha. Aquela pessoa que gosta de comer churrasquinho, bife todos os dias, principalmente se não come a quantidade correta de fibras. Infelizmente, a carne vermelha, ela aumenta a quantidade de algumas substâncias cancerígenas no intestino. Se você não come fibras juntos também, pode piorar. Por quê? Vai ter uma digestão mais lenta, eu vou ter mais contato com esses lixinhos, essas substâncias cancerígenas e, infelizmente, pode irritar o seu intestino e causar essa doença posteriormente. Muita gente se pergunta por que o câncer de intestino está se tornando mais comum nas pessoas mais novas. Porque antigamente era nas pessoas acima de 60 anos e hoje em dia a gente escuta casos de menores do que 50 anos de idade. Infelizmente, isso está muito ligado aos nossos hábitos de vida. O que está por trás disso é realmente a alimentação rica em ultraprocessados, embutidos, poucos vegetais, a pessoa que não pratica atividade física, é obesa, diz que não tem tempo nenhum, só quer chegar em casa e descansar. Também tem o fator do estresse, o sono ruim, a pessoa que dorme pouco, fica o tempo inteiro irritada. Tem o quesito também dos antibióticos que estão sendo usados com maior frequência. Infelizmente, as pessoas estão conseguindo comprar sem receita em algumas farmácias e o antibiótico altera totalmente a microbiota intestinal, que são algumas bactérias que servem para absorver todos os nutrientes da sua alimentação e causar um equilíbrio naquele local. Também tem o fato da puberdade precoce, a menina que se torna mocinha e o menino que se torna homem. Lá na época da minha mãe era normal menstruar com 16, 17 anos, na minha época veio já com 12 anos e agora eu já escuto meninas menstruando com 9, 10 anos de idade. Isso tem vários fatores envolvidos. Porém, as mudanças hormonais que ocorrem no corpo desses adolescentes também podem favorecer o câncer de intestino. O câncer de intestino realmente dá vários sinais, mas o problema é que as pessoas costumam ignorar. E é por isso que eu vou te falar todos eles, para que você possa identificar de forma rápida caso esteja acontecendo algo de errado. O primeiro sinal está relacionado à sensação de evacuação incompleta. É quando você vai lá no banheiro fazer o número 2 e parece que não terminou, mesmo não tendo mais nenhum tipo de fezes. Isso se chama tenesmo e o motivo pode estar relacionado com um tumor no seu intestino que está obstruindo, ou seja, impedindo a saída total, completa das fezes. As pessoas colocam vários motivos para esse sinal. Diz que é psicológico, coisa da cabeça, que não percebeu que terminou, às vezes estava ali no celular, se distraiu, mas pode ser um sinal precioso que seu corpo está dando. Outro sinal importante é a perda de peso inexplicável. É aquela pessoa que não mudou nem a dieta, não começou a praticar nenhum tipo de atividade física nova, mas perdeu 4, 5, 6 quilos em um mês e nem prestou atenção. Geralmente quem percebe isso é uma pessoa que está vários dias sem ver ela.
Infelizmente, isso acontece porque o tumor ele aproveita de toda a energia do seu corpo para ele se multiplicar, aumentar dentro de você. Isso vai fazer com que você perca gordura, perca músculo também. Além disso, vai fazer com que você perca o apetite, porque ele mexe nessa parte também. Você não vai sentir nenhum tipo de vontade de comer e às vezes pode sentir até náuseas e vômitos se comer alguma coisa. Tem muita gente que começa a emagrecer sem explicação e acha bom, fala assim, ah não, tô fazendo nada de diferente, mas tô emagrecendo, tá tudo certo. Porém, esse é um sinal importante. Quando você perde peso durante um câncer, você não tá perdendo só gordura, você perde o músculo e também a sua fortaleza. Você fica uma pessoa fraca, fica com mal-estar e buscar ajuda quando isso acontece é muito importante, principalmente nas primeiras semanas. A anemia sem causa aparente pode ser um sinal de câncer de intestino também, porque esse tipo de doença vai causando um sangramento lento e crônico, ou seja, por muito tempo, sem que você consiga ver nas suas fezes. Esse sangramento vai causar em você uma anemia ferropriva por deficiência de ferro e você vai se tornar uma pessoa mais cansada, fraca, o cabelo vai ficar mais quebradiço, a unha também, a pele vai ficar mais seca e pode causar em você até mesmo tonturas. Outro sinal do câncer de intestino é aquela pessoa que se sente mais estufada na barriga, a barriga está mais inchada. Isso pode acontecer por uma obstrução intestinal. Quer dizer que o seu intestino ele não consegue eliminar as fezes e elas ficam presas na parte da barriga. Isso aí pode gerar cólicas abdominais, algumas dores abdominais e inclusive foi um dos sintomas da Preta Gil, que ela sentiu, começou a buscar vários médicos, pedir ajuda, fazer exames e descobriu que estava com esse tipo de câncer. A fadiga e o cansaço persistente, aquele que não desaparece mesmo que você durma bem, descanse, podem ser um sinal de câncer de intestino também. Por quê? O tumor ele rouba toda a sua energia do seu corpo para se multiplicar e infelizmente você perde ela. Tem muita gente que bota a culpa no trabalho, na rotina do dia a dia e deixa de buscar ajuda e detectar de forma precoce essa doença. Por quê? Deixa de perceber o sinal que o corpo está dando. A dor para evacuar também pode ser outro sinal do câncer de intestino. Pode ser porque o tumor está naquele local, na passagem das fezes, ou até mesmo porque você precisa fazer um esforço a mais para conseguir eliminar essas fezes. Esse é um sinal que muita gente deixa de falar, inclusive para o médico, porque tem muita vergonha. Vocês têm que se recordar que o médico tem o objetivo de ajudar vocês e não de julgar. Se você sente algum sintoma, mesmo que você ache que alguém vai ter algum preconceito, que vai te julgar, fale, porque só assim a gente consegue te ajudar. Eu vejo muito isso nas mulheres que têm algum tipo de infecção vaginal, algum tipo de corrimento. Elas têm vergonha de falar para o ginecologista, até mesmo para o médico do postinho, porque tem medo de julgar, medo de falar mal, ou até mesmo pensa que foi o marido, o companheiro que traiu e não quer que ninguém saiba. Porém, no código íntimo eu te ensino como é que você vai perceber se tem algo de errado com a sua periquita, você vai saber como cuidar de maneira adequada e até mesmo como prevenir tudo isso. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Também pode ser um sinal o sangue nas suas fezes e nem sempre ele é vermelho vivo. Pode vir dessa cor, como a gente está acostumado a ver? Sim, pode vir. Mas, infelizmente, também pode acontecer um sangue mais escuro. É o que a gente chama de melena, que são algumas fezes escurecidas. Isso acontece porque o sangue ele foi absorvido.
Esse tipo de sangramento, tanto o vermelho vivo como o vermelho mais escuro, acontece porque o tumor pode ferir algum local do seu intestino, alguns vasinhos podem estourar e a gente também deve diferenciar esse sangramento de hemorroidas, porque hemorroida é diferente do que um câncer de intestino, e também se a pessoa consumiu algum tipo de alimento com uma cor mais avermelhada ou arroxeada, como o açaí e a beterraba. Outro sinal importantíssimo é notar se você teve alguma alteração no seu hábito intestinal, se começou a ter diarreia constante ou algum tipo de constipação. Note se você fazia todo dia, começou a fazer a cada 3 dias, a cada 5 dias, ficar mais constipado. Ou até mesmo se começou a ter várias evacuações, ou seja, ir no banheiro várias vezes durante o dia, 3, 4, 5 vezes durante o dia por muito tempo. É óbvio, a diarreia e a constipação têm outras causas. A constipação pode ser porque você está bebendo menos água, porque está consumindo menos fibras, vegetais, frutas, e a diarreia pode ser por algum tipo de infecção intestinal. Mas se isso for de forma crônica, ou seja, mais de 2 semanas, você deve investigar sim. Eu sempre digo, se você é saudável, seu cocô também é. Por isso é importante você sempre dar aquela observada no vaso quando vai fazer o número 2. Se está com uma cor ou com um formato diferente, para saber se está tudo certo com o seu intestino. Você também pode ter aquela sensação de que está cheia o tempo inteiro. Por quê? O tumor, ele altera a movimentação do intestino e você vai sentir essa sensação de empanchamento mesmo comendo pouco. Isso pode vir acompanhado com náuseas, que é aquela vontade de vomitar, e também intolerância a alimentos gordurosos. Toda vez que você come esse tipo de alimento com mais gordura, vai sentir essa sensação. Você também pode sentir um desconforto na região retal, um pouco antes da abertura do ânus. Isso pode causar em você pressão nesse local, ardência, fisgada, dor e até mesmo uma sensação de peso. E isso acontece quando tem um tumor na região mais baixa. Mas é óbvio, nem toda dor está relacionada com câncer de intestino. Tem outros tipos de doenças nessa região que podem causar dor também. Porém, se ela for crônica, ou seja, por muito tempo, você precisa investigar. Também pode acontecer a urgência para evacuar. Aquela pessoa que sente aquela vontade de ir no banheiro do nada e ela precisa ir naquela hora. E às vezes não tem fezes nenhuma, sai um pouquinho ou não sai nada. Essa sensação vem porque o tumor ele pode estar ocupando um espaço ali no seu reto e a pessoa tem aquela falsa sensação de que são fezes prontas para sair. Aí a pessoa vai pensar que são gases, que é constipação, que é algum tipo de irritação, mas é um sintoma muito comum desse câncer. Como que você vai se proteger de ter um câncer de intestino então? Primeira coisa é beber bastante água. Quem bebe muita água tem o intestino funcionando muito bem. As suas fezes, elas vão ficar bem hidratadas, não vão ficar presas no seu intestino. Ele vai funcionar melhor e vai ficar muito mais ativo. Eu sempre costumo dar uma dica para as pessoas que não consomem muita água, não têm essa mania ou que moram em um local mais frio. Tenha sempre próximo de você uma garrafinha de água. Quando a gente vê, a gente vai querer tomar. E sempre quantifique. Beba pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia, porque o seu corpo necessita estar hidratado. Você também vai consumir mais verduras, legumes e frutas e fibras, porque vai ajudar o intestino a funcionar melhor. Melhora a flora intestinal, que são aquelas bactérias do bem que ajudam ele a funcionar direitinho, a absorver todos os nutrientes e com certeza vai melhorar a sua saúde no geral também. Você também pode consumir alimentos anti-inflamatórios, como a canela, a cúrcuma, o gengibre, o chá verde, porque isso daí vai ajudar a diminuir a inflamação do seu corpo e também do seu intestino.
Além disso, você vai praticar a atividade física no seu dia. Eu sempre digo que um corpo movimentando é um corpo saudável, é um corpo ativo. E isso vai fazer com que o seu intestino também trabalhe melhor. Faça pelo menos 150 minutos de exercício físico no seu dia a dia. E não precisa ser só academia. Você vai escolher alguma coisa que você goste de fazer e gaste sua energia, mas também te garanta a saúde. Também vai evitar consumir álcool e fumar. Eu disse para vocês lá atrás que esses são álcool e lenha na fogueira. E não importa se alguém algum dia já te disse que tomar álcool, uma taça de vinho todos os dias é bom, porque isso daí é comprovadamente prejudicial para a sua saúde. Você também vai buscar fazer os exames indicados para você. Geralmente a gente pede o sangue oculto nas fezes para as pessoas maiores do que 50 anos. É um exame de fezes normal que você vai levar para análise e eles vão ver se tem algum tipo de sangramento nas suas fezes. Se for positivo, vão pedir a colonoscopia, que é o exame que eu vou explicar logo agora para vocês. A colonoscopia é um exame que eles colocam uma câmerazinha para ver o seu intestino, para ver se tem alguma alteração naquele local. Ele é indicado para as pessoas que têm o sangue oculto nas fezes positivo, mas também aquelas pessoas que têm um histórico de câncer de intestino na família ou têm alguma alteração intestinal. Esses dois exames são maravilhosos para detectar o câncer de intestino de forma precoce, mas é sempre importante você notar os sinais que o seu corpo dá, porque quanto mais cedo você descobrir, maiores são as chances de você conseguir a cura. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.